Você com certeza já deve ter tomado Coca-Cola, Pepsi. Você com certeza já deve ter comido hambúrguer, batata frita. Você com certeza conhece alguém que usa chapéu de cowboy. Você com certeza conhece alguém que gosta de carro Stance. No último vídeo, me perguntaram o que é Stance. É uma pergunta difícil, cara, de falar. Mas, como tudo que vem dos Estados Unidos, tem suas características próprias e seu problema em adaptação ao nosso uso brasileiro. Então, o episódio de hoje vai ser explicando o que é Stance, pelo menos ao meu ponto de vista. Depois da vinheta. Bullets may fly around, but I'll lay down. I feel safe and sound. Carro baixo não é crime. Carro baixo é cultura. Tá errado. Primeiro que não é crime. É violação do Código de Trânsito, né? É contravenção. E segunda coisa é que carro baixo não é cultura. Carro baixo são culturas. Um dia a gente pode abordar só esse tema, a história do carro baixo, se você quiser. E é bem legal, é bem interessante. Ela vem desde a Segunda Guerra Mundial, para vocês terem uma ideia. Mas o que a gente vai falar hoje é sobre o que é Stance, né? Pelo menos no Brasil. Stance é há um bom tempo, já é uma cultura aí que já vai beirar seus 30 anos, né? Ela não, mais de 30 anos, já vai fazer 40 anos, porque ela começa nos anos 80. Stance é aquele carro que, parado, a borda da roda, alinha um dedinho ou mais, exatamente do fender do carro, né? Do paralama do carro. Ele está na postura, ele está como se fosse um carrinho com roda travada. Esse é o espírito do Stance, né? Aquela ideia de pegar um carro e o carro ter as rodas cambadas, que também é uma coisa cultural, a gente já vai falar sobre isso. Aquele carro que passa tocando o pior rap feito pela humanidade nos Estados Unidos, pega qualquer elevação e quica faiscando. Eh, ou aquele carro que tá eh, que tá na Alemanha, num evento, e a roda é praticamente engolida pelo paralama. Stance vai depender da região, porque o carro Stance, o carro baixo, ele tem suas diferenças regionais, tá bom? Eu sou a melhor pessoa para explicar isso? Não, eu não tenho estudo suficiente para adentrar em determinados aspectos do Stance. Mas o que eu posso te falar é muito fácil reconhecer quem bebe das águas do Stance no Brasil e quem bebe das águas dos carros fixa. Os carros fixa vieram primeiro no Brasil, porque havia nos anos 2000 e nos anos 90 a cultura de tentar deixar o carro mais baixo possível, né? Foi a abertura das importações, pneus aro 17 valiam ouro, rodas aro 17, as primeiras, inclusive eu tive essas rodas, primeiras que vieram para o Brasil praticamente, eram de uma marca chamada KR, que fazia réplica de rodas Momo, italianas. Então eram rodas muito caras, muito difíceis de fazer, muito frágeis, quebravam muito fácil, inclusive, pesadas, sempre rodas grandes. E aí a ideia na época era o quê? Fazer o carro engolir a roda. Então muita gente, lógico,
sem suspensão a ar, na suspensão original. Então as pessoas na época, vou dar um exemplo em Kombi, por exemplo, acredite se quiser, tinha bastante gente que baixava Kombi pra valer, pra evento, eles cortavam batente de suspensão. Gol quadrado, eu já vi caso de deixar 2 voltas de mola, 1 volta de mola, nenhuma volta de mola. Fusca sem amortecedor. Enfim, teve todo tipo de loucura, às vezes a roda não cabia fisicamente, eles alargavam o carro, e aí chegaram a um consenso quando surge a marca de rodas Vulcano, pelo menos aí na linha dos Volks, que é a minha maior especialização, eles começam a fazer as rodas réplica da Orbital, né, as rodas Futura, em aros maiores, ela começa sendo começa sendo 15, depois ela se torna 17, quando ela se torna 17 ela se transforma ela é um pouco diferente, ela muda o nome para gomão. E aí a ideia se torna não mais fazer as rodas que não eram adaptadas aos carros nacionais caberem em carros nacionais, mas essas rodas começam a ser vendidas em talas mais finas para carros nacionais. Então uma característica do cara que gosta de carro rebaixado, do cara que gosta de carro, fixa, por exemplo, do chora boy que a gente chama, é o quê? Rodas de tala fina, tala não é exagerada, ela vai no máximo 7, 7,5, para o quê? Caber como padrão de roda original, pneu mais baixo possível e a menor altura possível para usar o carro. É muito comum as pessoas rebaterem para a lama para essas rodas poderem entrar, enfim, é muito espelhado na cultura alemã. Na Alemanha, nos anos 90, começa a ser obrigatório, digamos assim, você perde o carro praticamente lá, se sua roda sai para fora do para-lama. Não tem acordo, não tem como legalizar, não tem jeito, tá. Então, os caras que gostavam de carro baixo na Alemanha, eles passam a não usar rodas taludas, eles começam a usar rodas finas, em que o paralama desce e engole a roda. O brasileiro pegou muito essa referência, porque o brasileiro bebe muito das águas da Alemanha, em questão de customização. Não tanto pra uma coisa Fusca da vida como German, mas, já houve uma época que tudo aqui no Brasil de carro customizado era German, ou seja, aquele estilo alemão imitando Porsche. Mas quando chega nos anos 2000, anos 90, o brasileiro começa a tentar se reinventar, fazer uma coisa mais americanizada. E como, querendo ou não, a gente estava limitado de conhecimento, limitado de tudo, foi mais fácil imitar o alemão. E isso gerou o que a gente chama de Chora Boys, né. Usam rodas Surf, Orbital, que é gomão, Snowflake, enfim, rodas que não excedem o paralama. Quando a gente começa a falar de BBS, a BBS ela que é aquela roda raiada que você já deve ter visto, ela entra em 2 mundos, né. Tem 2 tipos de BBS. Você tem as BBS de início, que era aquelas BBS tala fina, não tinham tanta borda, e com o tempo passa a surgir as BBS RS, réplica pelo menos, BBS RS, que eram BBS feitas para o mercado japonês. Existem poucas rodas que conseguem trafegar em mundos diferentes, né, as próprias Enkei, elas conseguem trafegar um pouquinho de mundos, mas essas rodas nacionais que a gente tem, elas são muito nichadas a carros nacionais, especialmente Volks, que são, Chora Boy, né. Quando a gente começa a falar de stance, o stance ele é basicamente o seguinte, eu para poder explicar melhor, eu vou pegar e mostrar pra vocês aqui na mesa. Melhor? Então vamos lá. Eu vou tirar esse microfone daqui, e vocês vão ver
em primeira mão o que é isso. Então, na frente de vocês vão ter uma roda aro 14 de up, tá? Que inclusive tá para venda o jogo, quem quiser ver. Então tá aqui uma roda aro 14 de up, certo? Ela é uma roda aro 14, a tala deve ser provavelmente tala 6, 6,5. É bem fininha, você pode ver. E esse é um pneu, cadê? 175 7014. Quando a gente fala de carro fixa Choraboy, eles vão usar 60, 55. O pneu vai ser nessa altura. Não tem muita problemática nisso, porque você vai ser capaz de esterçar, só que ele vai pegar no paralama, né? Então o carro às vezes abaixa até aqui. Ele vai pegar no paralama. Então você precisa rolar o paralama para dentro, para a roda ter mais raio. Aí vem a questão, o que é o stance? O stance é aquela roda que a tala dela, diferente dessa, o set dela, vou até tirar minha gimbal aqui, senão vai destruir tudo. Ela é quase assim. Para mais, normalmente. Então ela fica com a borda para fora e a roda que antes colocada no carro ficava, por exemplo, assim, com o paralama, ela passa a ficar assim, para fora. E o que se procura quando você tem um carro stance? Se procura que praticamente a borda fica para fora, tá? Se procura que o paralama, quando você abaixa o carro, que normalmente é suspensão a ar, bata paralama com borda de roda. Vocês me entenderam? Vou estar deixando umas imagens aí para esclarecer mais ainda. Então, a cultura do stance é parecida, porém completamente diferente. Vou estar devolvendo a roda aqui. Meio pesadinha essa roda, achei que ia ser mais leve. Não. Encostar ela aqui e vamos lá. Então, vocês entendendo isso, que junto dessa borda ainda se procura a cambagem, ou seja, a roda estando inclinada assim, você tem o efeito que o indivíduo que faz um carro stance procura. Deixa eu botar vocês de volta aqui. Por que essas pessoas no Brasil fazem um carro stance desse jeito? Porque a gente tem muito estrangeiro que veio para cá, japonês, ou brasileiros que foram para o Japão e voltaram, que gostam do drift. Então teve uma galera nos anos 90, que era descendente de japoneses, de primeira geração, foram para o Japão, descobriram o drift, e no drift você precisa trabalhar com a cambagem e caster, tá vendo? Para mexer no ângulo de ataque. E quando o carro acelera, ele faz isso. Então você precisa cambar o carro para poder esterçar mais, para você poder ter mais grip na saída. Tudo depende do seu objetivo, então é muito comum os carros japoneses terem essa cambagem
negativa. E existem ali, culturas dentro que trabalham com essa cambagem no máximo possível. Alguns até brincam que é Camber Gang, né, a gangue da cambagem, porque eles buscam o máximo, o limite do limite, enquanto aqui a gente tem os Fusca se ferra com essa porra, come pneu por dentro igual eu, lá assim, é uma honra ter isso. Então o brasileiro passou a se inspirar muito, uma parte dos brasileiros se inspirar muito nos japoneses. Então a gente tem uma parte brasileira inspirada nos alemães, e a gente tem uma parte brasileira inspirada nos japoneses. Então nós somos um dos poucos países do mundo em que as duas culturas de carro rebaixado predominantes se misturam. No Japão, um carro que não tem cambagem, não é que ele seja impossível de ver, tem, mas não é como na Alemanha, que é a regra. Então aqui a gente tem as duas tribos juntas, lógico, níveis diferentes, valores diferentes, cada um vai ter um foco diferente. Por exemplo, o cara que tem um carro suspensão fixa, baixo, tudão, tudão, roda gomão, caixona de som e o caramba, eles chegam a erguer o assoalho do carro pra cima. Enquanto o cara que tem um carro extenso, ele vai falar: "Puta, não vou fazer isso, eu vou comprar um kit de suspensão a ar bem feito. Quando eu paro, eu abaixo tudo. Quando eu vou andar, eu ergo tudo", entendeu? Então, essas são as diferenças dessas tribos. Stance, então, é nada mais, nada menos do que uma forma de carro baixo, mas bem específica, com coisas bem diferentes do comum. Hoje é comum, mas durante muito tempo não foi, tá bom? Digamos assim. Totalmente diferente do que era, por exemplo, o estilo Web, que um dia a gente pode estar falando aqui sobre, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço pra vocês e tamo junto. Olha esse teu trabalho hoje, hein? Pelo amor de Deus.